Por anos, o meu maior medo foi o escuro. Não tinha que me fizesse durar muito em um lugar sem luzes, pois eu tinha medo do que poderia aparecer quando as luzes se apagassem. Porém, depois daquela noite assustadora, eu desejei o escuro, pois era com as luzes acesas que aquele demônio aparecia. Me chamo Alessandra e irei contar da noite em que o lobisomem veio na minha janela. Eu moro em uma chácara que fica bem afastada da cidade e moro aqui por conta do trabalho de meus pais. Minha mãe é jornalista e meu pai escritor. Ambos trabalham em home office ou trabalham em casa se preferirem. E eles passam muito de seu tempo em casa, mas é sagrado eles saírem sempre nos finais de semana para curtir um pouco a vida de adulto deles. E eu fico com a avó Adélia, a mãe de meu pai. Ela, apesar da idade, é muito lúcida e sempre conversou comigo sobre tudo. Inclusive foi por ela que eu soube o que estava em minha janela e também como afastar aquela criatura. Pois bem, como já disse, eu morria de medo do escuro e por isso eu sempre dormia com as luzes de meu quarto ligadas e com minha janela de madeira entreaberta para poder entrar uma fresca, pois a casa era forrada e virava um forno de noite. E por anos fiz dessa forma e nunca havia me deparado com nada de estranho. E era até costume eu fazer isso, mas mudei totalmente após ver o lobisomem. Porém, eu tenho certeza que aquele bicho começou a nos visitar dias antes do meu avistamento, pois coisas estranhas aconteceram na semana do seu aparecimento. Primeiro foram várias marcas nas paredes da chácara, além de sinais de arrombamentos em nossa área de lazer, que ficava do lado da casa. Mas isso não nos assustou, pois como morávamos praticamente no mato, deveria ser algum animal da região que resolveu aparecer. Mas tudo ficou estranho depois da noite de sexta-feira. Eu e meus pais estávamos na sala assistindo um filme tranquilamente, quando ouvimos um grito misturado com urro, uma mistura doida de sons. E esse barulho foi bem perto de nossa casa, e seja lá o que tivesse dado aquele grito, deveria ser grande e assustador. Depois desse som, minha mãe e eu ficamos apavoradas, mas meu pai ficou calmo e com um sorriso no rosto nos disse: "Vocês estão com medo de uma onça? Isso só pode ter sido uma. Nessa região tem muito bicho e ela só deve estar de passagem. Já já ela vai embora." Então fomos nos acalmando e voltamos a assistir nosso filme. Foi quando novamente ouvimos aquele grito assustador e estrondoso. Parecia estar dentro de casa, e dessa vez meu pai tremeu na base. Ele pegou seu revólver e foi olhar pela janela o que diabo seria aquilo. Porém ele procurou e esperou, mas nada achou. Mas mesmo assim ele ainda ficou observando por um tempo, e depois de umas meia hora em pé, ele desistiu de vigiar e veio para o sofá para assistir um filme com a gente. Meu pai estava assustado e direto olhando para as janelas, mas ele continuou firmemente no seu discurso e continuou dizendo que não passava de uma onça, e por isso não entramos em pânico. Porém, na madrugada de domingo, eu descobri que não era uma simples onça. No outro dia pela manhã, ainda estávamos tensos depois do que ouvimos na noite anterior, mas logo esquecemos um pouco daquele susto, pois minha avó, como sempre, veio para passar o final de semana com a gente. Passamos o dia conversando e aprendendo coisas novas com ela. E a título de curiosidade, minha avó era psicóloga e sabe tratar bem as pessoas. Um anjo aqui na terra. Bom, aquele dia passou bem rápido e logo a noite de sábado veio e meus pais não esqueceram da sua labuta e saíram para curtirem a noite sozinhos,
como dois namorados, e eu e minha avó ficamos sozinhas em casa. Ela trouxe uns filmes pra gente assistir e ficamos na sala comendo pipoca e assistindo vários filmes de romance. E quando já era por volta das 9 da noite, eu fui pro meu quarto dormir. Abri um pouco a janela, liguei a luz e me deitei para dormir. E dormi um sono bom como nunca. Mas no meio da noite, aquele demônio apareceu. Eu me acordei depois de algumas horas que fui dormir e, um pouco atordoada, eu sentei na ponta da cama e fiquei com aquela sensação estranha que sentimos quando acordamos. Meio acordada e meio dormindo, visão turva e com a boca seca. Foi então que, logo após eu ter me sentado, eu olhei para minha janela e ela estava totalmente aberta e vi uma cabeça que parecia com a de um cão, por isso nem liguei muito. Me levantei e fui até a cozinha tomar um copo de água. Enquanto bebia a água, a minha consciência foi voltando e comecei a perceber que não tínhamos cachorro, muito menos perto de nossa casa. Com medo, fui voltando para o meu quarto, já bem acordada e consciente das coisas. Enquanto seguia pelo corredor, eu ouvi um cansaço muito alto e assustador, e o som estava vindo de meu quarto. Com medo de ter alguém lá, fui na ponta do pé para não chamar muita atenção. Foi quando cheguei na porta de meu quarto que na mesma hora olhei para a janela e de uma vez uma criatura assustadora olhou para minha cara. O bicho parecia um cachorro grande, mas assustadoramente sua cara se assemelhava com a de uma pessoa, deformada e cheia de pelos. No susto eu dei um grito bem alto, e depois do meu grito, aquela criatura também gritou, e feito louco, ele começou a querer arrancar a grade da janela do meu quarto. Percebendo que se tratava de um ser sobrenatural, eu corri para ir ao encontro de minha avó, e ela já vinha em minha direção. Ela foi e tentou me acalmar, mas eu estava muito assustada. Foi quando novamente aquele bicho gritou, e minha avó, assim que escutou o grito daquele bicho, ela disse: "Isso só pode ser um lobisomem." Nós duas então fomos para o quarto em que ela estava dormindo, e o bicho no instinto também foi para lá, e feito louco, ele começou a querer arrancar a grade da janela do quarto, além de bater tanto, a ponto de quase arrombar ela. Foi então que minha avó pegou seu terço de São Miguel e começou a rezá-lo. Porém, aquilo parecia que não adiantava. A fera lá fora só continuava a bater mais forte na janela. Foi então que minha avó falou: "Amanhã passe aqui para pegar 1 quilo de sal." E quase que instantaneamente, aquela besta parou e ficou um tempo ali, e logo depois ele se pôs a correr, e indo embora no piscar de olhos. Minha avó então foi e me disse: "Se acalme, minha filha, que o bicho já foi embora. Esse ser que você viu aí é um lobisomem. Para ele deixar de visitar vocês, tem que oferecer alguma coisa. E caso a promessa seja quebrada, as consequências serão devastadoras. Amanhã bem cedo vou comprar 1 quilo de sal e dar para a primeira pessoa que aparecer pedindo esmola." Depois disso, minha avó também pediu para que eu desligasse a luz de meu quarto quando fosse dormir e que nunca mais deixasse a janela entreaberta, porque o mal, quando vê a casa da gente assim, ele entra para dentro achando que é convidado. Eu estava assustada, porém aliviada. Aliviada pelo bicho já ter ido embora e assustada pelo fato de que o lobisomem voltaria no outro dia como gente. Apesar do susto, consegui dormir depois de um tempo e pela manhã me acordei com minha avó me chamando para tomar café. Fui na cozinha e na casa só estava ela. Meus pais ainda não haviam chegado e na nossa mesa estava o quilo de sal.
Foi então que tomei um café que só minha avó sabe fazer e fiquei conversando com ela, que me dizia das coisas sobrenaturais que existem por aí. Foi quando ouvimos 3 batidas na porta da frente, e depois das 3 batidas, uma voz de fora falou: "Ô de casa, me dê uma esmola, por favor." Quando escutei aquela voz, eu tremi de medo, e minha avó firmemente pegou o quilo de sal e foi até a porta da frente para dar ao homem. Quando ela abriu a porta, entrou um cheiro podre de coisa morta em minha casa, e lá fora estava um homem com um saco nas mãos, e todo sujo de terra. Ele só olhava de baixo para cima, e não olhou nos olhos de minha avó em nenhum momento. Minha avó deu sal ao homem, que deu obrigado e saiu sorrindo. Minha avó na mesma hora fechou a porta e se benzeu 3 vezes, e disse: "Ele agora não vai mais incomodar vocês, mas mesmo assim, vamos fazer uma coisa para que tudo fique bem mesmo. Pegue essa água benta e vamos jogar ao redor da casa, assim nem ele e nem nada de ruim entrará aqui." Eu então peguei uma garrafa que minha avó me deu e saí despejando água benta ao redor de minha casa. E além disso, ela me deu um crucifixo de prata, pois dizem que lobisomens não gostam de prata. Depois de feito tudo, enfim me senti mais segura, e a água benta e o crucifixo funcionaram bem, já que nunca mais aquele demônio apareceu, e espero que nunca mais apareça. Se você gostou desse formato de vídeo, curte e comenta para eu saber, pois assim cada vez mais irei trazer esse tipo de conteúdo. E você que caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito do canal, se gostou, deixa o like e se inscreve, pois vai ser de grande ajuda. E meus vídeos saem quase todos os dias. E uma boa noite a todos, e muito cuidado com o lobisomem.